Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Corinthians, tudo bem? Espero que sim. Olha só, neste vídeo vamos falar sobre este interesse do Corinthians pelo Michael, jogador que atuou muito bem pelo Goiás em 2019 e que também teve boa participação no Flamengo. Não inicialmente, evidentemente, demorou um pouco para conseguir jogar bem no Flamengo, né? Pegou no tranco, digamos assim, né? E depois foi para o Al-Hilal, do Oriente Próximo, e agora é um jogador que pode pintar no Corinthians aí, que pelo menos o Corinthians manifesta interesse por ele, né? Vamos falar sobre o Michael, se vale a pena, quais são as características principais do jogo do Michael, né? E se há efeitos colaterais, possíveis efeitos colaterais nessa contratação, se ela de fato acontecer, por que ela pode ser interessante ou não para o Timão. Antes disso, permita-me a gentileza de fazer um parêntese e falar que este vídeo tem o patrocínio da 1xBet, tá? Que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, tá bom, gente? Mundialmente conhecida, que tem ali um respeito muito grande por você, respeito a você como consumidor e não somente como um apostador amador, né? E que realmente vai entregar os lucros dos seus ganhos assim imediatamente, sabe? Sem nenhuma burocracia, vai te tratar realmente com muito respeito na hora de entregar os valores que você conseguir ganhar nas suas apostas, tá? Então, se você sempre gosta de uma aposta esportiva e sempre vai na mesma casa de aposta ou nas mesmas, indico você conhecer a 1xBet, tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom, gente? Isso é muito importante, gente. Ir numa casa de aposta confiável e que te trata realmente com respeito, entendeu? A 1xBet, ela é tida como a mais confiável lá na Europa, né? E também, além disso, não vai ficar suspendendo mercados no final das partidas, sabe, gente? Então, nos acréscimos, quando a casa de aposta vai lá e tira os mercados, enfim, isso não vai acontecer na 1xBet, tá bom? Então, por que não tentar? Então, se você não conhece, use o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar lá na 1xBet. Quando você o fizer, você volta aqui, pega o código promocional ONEXJOSA, que você encontra também na descrição e no comentário fixado desse vídeo, e coloca lá para você dobrar o valor do seu primeiro depósito e também para que você consiga falar para os caras que você partiu deste canal aqui, tá bom, gente? Isso é muito importante, tá? É muito importante mesmo aqui para o meu canal, tá bom? Então dá essa força lá se você realmente curte uma aposta esportiva. Ah, mas eu já sou inscrito já na 1xBet. Então, neste caso, quando você for apostar, né, já que você se inscreveu aqui pela dica do canal, quando você for apostar, use e abuse de apostar na 1xBet. Tá bom, meus amigos? É isso. Então, muito obrigado pela gentileza. Falemos então do Michael. O Michael tem 26 anos, um jogador ainda muito novo, né? Há um certo tempo que se fala dele, parece que ele tem mais idade, mas ele tem só 26 anos. Ele é um jogador que começou no Goianese, ali numa equipe pequena de Goiás, depois foi para o Goiás. Teve o seu melhor momento na carreira em 2019 no Goiás, né? Depois ele foi para o Flamengo. Na ocasião que foi para o Flamengo, o Corinthians fez uma proposta por ele. Tudo estava muito certo para a contratação do Michael. Tudo estava muito certo. Até que pintou uma proposta do Flamengo, né? Então, naquele momento, o que foi dito para ele foi, para o staff dele, você chega no Corinthians para se titular, né? E aí ele sabia, não necessariamente porque alguém falou para ele, mas ele sabia que ele chegaria no Flamengo para ser reserva, para compor o elenco. Ele preferiu ir para o Flamengo para compor o elenco do que chegar no Corinthians para ser titular. Então, na verdade, importou mais aí o quê? Importou duas coisas para o Michael, importaram na verdade, né? O dinheiro, né? A proposta era maior do Flamengo e também o fato de que ele não seria titular, ou seja, ele não precisaria assumir o protagonismo, ele poderia se esconder atrás de outros jogadores, ficando ali no banco de reservas durante muito tempo. Então, este é o Michael, né? Primeiro, é um jogador que não gosta de assumir protagonismo. Segundo, é um jogador, né, que disse não para o Corinthians numa situação em que o Corinthians estava quase contratando este jogador. Então, é bom lembrar disso, sabe por quê, gente? Porque as pessoas têm memória curta, né? Sobretudo dirigentes. Eu sempre falo aqui uma coisa importante, né? O dirigente não pode ser, por exemplo, um torcedor. Ele não pode ter comportamento de torcedor, né, seu Duílio? Né? Só que tem um detalhe, o dirigente não pode ter comportamento, não pode ter ações de torcedor, mas tem que ter uma alma do torcedor. Ele não pode estar totalmente afastado das emoções do torcedor, ele tem que ter uma relação, uma identificação também com o ato de se torcer por o clube em que ele dirige, né? Então, neste caso, o Duílio deveria entender, por exemplo, o que o Michael fez com o Corinthians quando disse não para o Corinthians, que ele sabe, ele Duílio sabe muito bem, que o Michael estava muito próximo do Corinthians e quase acertado com o Corinthians, quase viagem marcada para chegar em São Paulo e do nada, sem avisar, ele foi para o Rio de Janeiro para acertar com o Flamengo. Então será que isso aí não... será que não tem... realmente não dá para lembrar disso aí, não dá para a partir disso aí entender que o jogador disse não para o Corinthians no momento em que ele estava quase certo com o Corinthians? É muito importante lembrar disso aí. E o orgulho do time? E o orgulho corintiano? Como é que fica nessa história aí? Ah, mas isso aí no futebol profissional, tal, não quer dizer nada, tal. Mais ou menos que não quer dizer. Mais ou menos, né?
Agora, o outro fato associado ao Michael é o fato de que ele, né, foi para o Flamengo porque ele não queria ser protagonista. Ele sabia que lá ele não precisava resolver as coisas para a equipe. É este jogador que o Corinthians quer nesse momento? É o jogador que o Corinthians acha que é importante nesse momento? Então, tudo bem, pode perfeitamente dar certo, mas pode também não dar certo. E se não der certo? Se não der certo, a situação é muito complicada. Por quê? Porque vai ser um jogador que vai chegar no Corinthians pagar no mínimo 800 mil reais. No mínimo. Então o Corinthians vai ficar pagando de novo um salário muito alto para um jogador que não está rendendo. E essa história, de novo, vai repetir a mesma história, gente. Será que não aprendem nunca? Será que o seu Duílio não aprende nunca? Será que o seu Duílio, que quando era diretor de futebol, contratou trilhões de jogadores para o Corinthians, né, para o Sub-23 do Corinthians, e coisa que ninguém pergunta para ele, né? Por que que inúmeros desses jogadores que foram contratados pelo Corinthians terminaram contratos de 3 anos do Corinthians e nunca jogaram pelo Corinthians? Muitos deles foram emprestados com o Corinthians pagando tudo para equipes pequenas do interior do Brasil aí, né? E terminou o contrato sem nunca vestir a camisa do Corinthians. Isso é uma coisa que o seu Duílio jamais explicou, né? E que ninguém pergunta para ele. Sabe por que ninguém pergunta? Porque, vamos lá, porque tem medo do dirigente. Ou porque querem ter uma boa relação com o dirigente. Não é isso? Jornalismo já era aqui no Brasil, né? É setorista principalmente, né? O cara sempre quer ter boa relação. Aqueles grandes jornalistas não querem levar problema para o dirigente, que querem ter uma boa relação com o dirigente. É uma palhaçada, gente. É uma palhaçada. Então ninguém pergunta para o seu Duílio, né, porque, onde foram parar, né, aqueles jogadores do Sub-23 que ele contratou e por que ele fazia aquelas contratações. Mas isso é passado, não é isso? Então vamos lá. Né? O Corinthians aprendeu recentemente aí, com alguns jogadores veteranos aí, né, digamos assim, que chegaram e não renderam. O tal do William, o traíra do William, vamos lá, o traíra do William, né, que fica tocando nesse ponto aí de que o Corinthians, né, que a família está sofrendo ameaças, não sei o que e tudo mais e tal. Teve uma ameaça, o jogador foi preso. Né? No mais, é a ameaça que se faz totalmente a todo jogador. Está errado, está muito errado isso. Mas ele está usando isso para voltar para a Europa. Está usando isso, ingrato. Né? Chegou para pagar 1,5 milhão no Corinthians. A nossa etapa passa de 3 metros. Arrumou um jeito de ir embora. E ainda por cima está queimando o Corinthians no exterior com essa história de que a família dele sofreu ameaças. Não foi por isso que ele saiu do Corinthians. Não é por isso, ele sabe muito bem disso. A coisa não está fácil e ele também precisava ser um jogador para resolver. Só que ele também não resolve. Né? Então, o Corinthians contratou muitos jogadores pagando um salário muito alto, eles não resolveram e agora vão atrás de quem? Do Michael. É isso, Michael. Características do Michael. É claro que é bom. Ele é um jogador interessante, é um jogador destro, que atua pelo setor direito, esquerdo, fazendo aquela diagonal, dribla muito bem. Como dribla muito bem, vai até o fundo do campo, mesmo pelo setor esquerdo do campo. No setor direito, quando ele joga, ele vai mais para o fundo do campo. Mas lá no Goiás ele jogava sobretudo no setor esquerdo e no Flamengo também. E aí, ele é muito bom jogador, sem dúvida. Ele é um grande driblador, um jogador que resolve algumas partidas sim. Mas naquele Goiás de 2019 e no Flamengo do Renato Gaúcho, que atuavam, vejam vocês, para quem gosta do Renato Gaúcho, né? Aquele Flamengo, muito cheio de talentos, o Flamengo jogava como o Goiás de 2019. É isso mesmo, o Flamengo jogando de forma reativa com o Renato. E é também por isso que o Michael acaba se destacando. Mas não é somente por isso, e aí seria injusto com o jogador. Ele também melhora, porque ele também faz esforços ali para conseguir ter um debate melhor com o quê? Com a sua depressão. E isso é muito importante aqui que vocês entendam. O Michel é um jogador que tem processos depressivos que o acometem de forma violenta, muito profunda. E isso também dificulta muito a adaptação dele nos lugares onde ele chega. No Flamengo ele demorou demais para se adaptar, mesmo no Goiás, tá? No Flamengo demorou demais para se adaptar. Muito mesmo. Ele vai se adaptar, jogar bem com o Renato Gaúcho. Mesmo com o JJ, ele não era tão relevante assim. Agora, por que com o Renato ele consegue jogar bem? Não era por causa do Renato, é pela forma como o Flamengo jogava. Então ele vai para o Hilal, não joga absolutamente nada no Hilal, um jogador que o time ali do Oriente Próximo quer negociar de qualquer jeito, né, quer de 20 a 30 milhões por ele, e o Corinthians está aparecendo aí para contratar esse jogador. É mais um que o Corinthians pode contratar e de repente pode ficar ali ganhando 800, 1 milhão de reais, né? Sem entregar aquilo que o torcedor espera que o jogador entregue. E de novo, né, Corinthians contratando um jogador extremamente caro, né, Corinthians que não tem dinheiro sobrando, deveria ter um pouco mais de cuidado com essas dívidas todas também. Deveria. É um jogador que hoje aqui no Brasil, acho que no Flamengo, por ter um ambiente muito mais receptivo, poderia ser muito mais interessante. No Corinthians, na minha opinião, talvez não seja. E vou dizer para vocês, ele vai chegar no Corinthians para ser reserva. Se ele chegar para ser titular, ele vai ter problemas. Ele não é esse tipo de jogador. Para ser reserva, pode demorar muito para se adaptar. Então, e se não se adaptar, e se não der certo, com isso também, teve o caso do Luan, né? Que ainda tem, né? Ainda é um problema para o Corinthians, embora vai lá jogar no Santos com o Corinthians pagando grande parte do salário, né? É mais um que chega para ganhar muito dinheiro
e com a certeza de que tal, a certeza não, e não dando a certeza de que possa ser sim um grande reforço para o Timão. Então, na minha opinião, essa contratação é um erro, ela pode dar certo, o jogador pode chegar e destruir no Corinthians, mas quando a gente olha para o histórico do Michael e para os problemas em torno do Michael, a gente precisa concluir. A análise tem que ser feita em cima do que o jogador faz e fazia, e não em cima do que o jogador pode fazer. Isso não é análise, gente. Isso aqui na verdade, eu não sou cartomante aqui, sabe? Para fazer esse tipo de análise sobre o futuro que pode acontecer. Se ele realmente chega no Corinthians e se adapta, ok. Mas a gente tem que analisar a partir do que ele vem fazendo nesses últimos anos. E por causa disso, ele não é um jogador indicável para o Flamengo, não. Eu sei que esse vídeo é impopular, muitos torcedores do Corinthians não me seguem porque eu falo coisas aqui que poucas pessoas falam, não tem nenhum problema, tô nem aí, né? Não tô aqui para bancar demagogia com torcida nenhuma. Então, eu volto a dizer, pode até dar certo no Corinthians, mas em tese é um reforço complicado para o Corinthians em função de tudo aquilo que ele vem fazendo na carreira. Ou seja, um jogador caro demais que talvez não entregue nem 10% daquilo que todo mundo espera que ele entregue no Timão. É isso.